Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing aqui da Gates. Antes da gente começar, não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. E hoje a gente vai retomar aqui um pouquinho da linha pesada. No último episódio, o Marcão veio aqui para trazer um pouco mais de como a gente atende esse setor do mercado. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais de produto. E para isso eu tenho o Marcão. Bem-vindo novamente. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui novamente batendo papo com vocês. E o Bruno, que também já esteve aqui. Bom dia, pessoal. Bem-vindo novamente. Então, para retomar aí a nossa conversa, Marcão, vamos falar um pouquinho do o que a Gates tem para a linha pesada de novo. Você falou isso no último episódio, mas retoma aí. Bom, pessoal, hoje para a linha pesada, tanto na linha de caminhões e ônibus urbanos e rodoviários, nós temos correias micro-V, correias V, que são aplicadas na parte de motor, e temos também as correias de ar-condicionado, tanto as correias grandes, né, que são as 2/BXS, e o mais recente lançamento, que são as correias 2/AXS. Então, e tensores, né? Sim. Não temos uma gama muito grande de gama de produtos, né? Mas a gente tem bastante produtos, principalmente Mercedes, da linha Mercedes, da linha Volvo, da linha Scania. E a gente, inclusive, está fazendo um trabalho esse ano ainda para aumentar o portfólio desse produto. É um dos focos da Gates, né? Aumentar a nossa participação na linha pesada. O que é legal falar nessa parte de cobertura é que a gente tem um portfólio global, então muitos desses motores que vêm para o Brasil, eles são importados da Europa, dos Estados Unidos, então acaba que a gente tem essa facilidade de ter o mesmo produto basicamente espelhado aqui. Então um produto que às vezes é lançado lá fora, a gente consegue trazer para cá com um pouco mais de facilidade, o que ajuda bastante o Marcão na parte de lançou o ônibus, o caminhão aqui, a gente pode importar o tensor, a correia, com mais facilidade também. Então a gente pode aumentar nossa cobertura na linha pesada, que é o que a gente tem feito ultimamente. Correto. Inclusive, assim, isso é uma coisa que a gente consegue identificar também nas nossas visitas aos frotistas, né? Porque muitas vezes você identifica que o produto está chegando no mercado na hora que você está fazendo lá uma manutenção, na hora que você está fazendo algum tipo de trabalho de aplicação, então você consegue identificar que tem produto novo e aí você aciona nosso pessoal de produtos, que no caso é o Bruno, né? E ele faz esse trabalho de pesquisa e se realmente for comprovado, né? Se a gente chegar à conclusão que a gente tem o produto, a gente traz e já coloca disponível no mercado. Sim. Você comentou da Micro-V. A Micro-V é um produto que, em sua grande parte, a gente produz aqui no Brasil, né? E ela passou por uma alteração, tanto da linha leve quanto da linha pesada, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas antes disso, eu queria que você, Bruno, explicasse qual é a aplicação da Micro-V dentro da linha pesada. É parecido com a linha automotiva, no caso, ela toca o sistema por completo. Então, no caso, às vezes, alguns sistemas ela toca bomba d'água, toca ventilador, tudo depende da aplicação em específico. O legal da linha pesada é que ela tem muitas aplicações diferentes, então o mesmo motor ele pode ter diversos acessórios diferentes também, ele pode ser mais completo, ter mais coisa, menos coisa, e acho que é legal falar também um pouco sobre a construção da Micro-V também, que o que o Marcão explicou no caso no outro podcast também, a gente traz também para a linha pesada novamente, então a questão do RIB com perfil reduzido, isso melhora a flexibilidade no sistema, diminui uma pegada de carbono, que é uma questão bem importante também, que todo mundo está falando ultimamente. Ela adere melhor às polias, no caso, é a flexibilidade, exatamente. Então, em sistemas, no caso, geralmente é bem estreito nos sistemas de ônibus, por ter bastante articulação, bastante coisa, ela acaba se adequando melhor nas polias também. Um detalhe que eu queria falar sobre a Micro-V, eu falo isso muito nos meus treinamentos, é que a correia Micro-V é uma evolução da correia V. Sim. Então, onde se usava várias correias para tocar o sistema, porque eram polias separadas, hoje o sistema ele é alinhado. Então, todas as polias estão no mesmo plano. Sim. Então, foi aí que surgiu a correia Micro-V. Então, ela é uma evolução da correia V. Inclusive, com essa modernização que foi feita, isso diminuiu até o espaço, né? Assim, aumentou o espaço para a pessoa trabalhar no cofre do motor. Simplificou o sistema, né? Sim, também. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, que a correia Micro-V é uma evolução da correia V. E todos esses benefícios que vocês falaram,
A nossa Micro-V já oferecia, mas nos últimos anos a gente mudou aí um pouco da construção. A Gates investiu para trazer um produto ainda melhor. Então, a gente falou aqui no episódio com o Joel, até com o Sérgio também da SR Motors, um pouco do diferencial da nossa Micro-V em relação ao que existe hoje no mercado. E tudo isso se aplica também hoje para a linha pesada, certo? Sim, exato. É uma evolução, na verdade, né? A gente viu essa necessidade no quesito global também. Então, isso você vai ver pelo mundo inteiro. A gente trouxe essa evolução para o Brasil e é algo que a gente tem desenvolvido um trabalho bem forte no campo também para ver como se aplica. Porque, querendo ou não, tem a questão do sistema desgastado, que tem que ser avaliada também, novamente, é legal falar disso também. Mas é uma correia muito testada e muito estudada que tem se saído muito bem no mercado. A gente falou também no último episódio bastante da AXS, Marcão, mas eu também queria retomar aqui sobre essa correia, essa inovação também, que foi um desenvolvimento brasileiro, foi uma necessidade, como o Marcão explicou no último episódio, que foi percebida dentro do nosso mercado. Perfeito. E foi desenvolvida aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse de novo um pouquinho da AXS e contar um pouco pra gente também como ela se relaciona com a BXS, que a gente não falou no último episódio. Correto. Então, conta pra gente aí um pouquinho sobre essas duas correias. Bom, pessoal, a correia 2/BXS é aquela correia grande que vai da polia do compressor de ar para a polia do virabrequim. Então, é aquela correia maior que toca a parte do motor lá em cima, tá? E a 2/AXS é aquela correia que vai do alternador auxiliar para a polia do compressor também, tá? Então, elas têm funções diferentes. Uma toca o motor, a outra toca a parte do ar-condicionado. E essa correia 2/AXS, ela tem uma construção diferenciada, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu tô com uma aqui. Ela tem essa parte aqui, ó, das laterais. Sim. Ela foi desenvolvida para as polias que tem no mercado hoje, tá? E a parte do dorso, que ela é reforçada. Sim. Inclusive, ela suporta mais temperaturas altas, tá? Então, esse é o diferencial dessa correia. Ela tem uma construção reforçada, ela tem os perfis adequados para se adaptar às polias e ela também suporta mais temperaturas altas, tá? Então, é o diferencial da nossa correia 2/AXS. E qual é a característica dela? Ela substitui correias também duplas, mas que não tem essas características de resistência, de dorso reforçado. Ela substitui as correias simples. Como eu expliquei na outra gravação, o que acontece com a correia simples? Elas nunca têm a mesma medida, por mais que elas tenham sido produzidas ali no mesmo dia e tal, nunca uma correia tem a mesma medida que a outra. Ela sempre tem alguma coisa para mais ou para menos. Então, na hora que vai fazer a aplicação da correia simples, na hora que o mecânico vai fazer a parte de tensão, uma correia vai ficar esticada, a outra não. Entendeu? Aí o que acontece? Essa correia não pode ficar frouxa. Então ele vai e tensiona mais o sistema. No que ele faz isso, ele forçou a outra que já estava esticada. Então o que acontece? Essa correia vai afundar na polia, ela vai desgastar, ela vai desfiar e às vezes até jogar a outra correia para fora do sistema. E muitas vezes joga até a correia 2/BXS fora do sistema. Então, o que a gente pode trazer de inovação, né, de um produto que tem uma tecnologia diferente, é isso. Ela substitui as correias simples para que acabe esse problema de tensão. Então, na hora que você colocar uma correia dupla, você vai fazer uma tensão só, a correia vai ficar esticada na medida que você precisa, você vai deixar ela com a tensão que precisa ter ali, e é a solução hoje para esses casos onde se utiliza a correia simples. Sim. E a BXS, ela segue esse mesmo padrão de construção? Sim. Qual que é a diferença de uma para outra? A XS, ela teve uma necessidade diferente quanto à construção reforçada. E aí, no caso, por uma aplicação que a gente viu no campo. Então, ano passado, ano retrasado, a gente fez um trabalho muito forte no campo também para, vamos dizer, uma homologação dessa correia. A gente sabia dessa necessidade, via Marcão, via visita, via trabalho em campo, mas a gente precisava homologar. Tanto é que essa questão da construção reforçada foi algo que a gente viu durante essa homologação.
Então a gente sentiu essa necessidade no meio do processo e a gente fez essa evolução. E a gente viu que realmente era o que solucionaria o problema que estava acontecendo. Então a gente resolveu e pôde lançar a correia realmente que o mercado necessitava. Com a BXS foi a mesma coisa. Eles fizeram um trabalho muito forte em campo, ainda não estava aqui, mas sei que é um trabalho que foi feito da mesma maneira e resultou no que resultou. Então, a BXS ela é um pouco mais comum de ser vista no mercado comparado à XS, até por se tratar de um produto novo, que é normal, então ela está sendo inserida agora no mercado, mas a BXS ela está mais consolidada, a gente está falando já de mais de 4 anos de mercado com a BXS, né, Marcão? Inclusive assim, um detalhe que eu queria deixar assim esclarecer para todo mundo, antigamente a Gates, antes de 2019, utilizava correias industriais. Sim. Para esse sistema, que não era adequada. Por quê? Porque elas não se adaptavam, a gente tinha muita reclamação que ela desfiava, que ela pulava do sistema, que ela arrebentava. Então a Gates sentiu a necessidade também, como foi feito com a 2/XS, nós na época sentimos a necessidade de se fazer uma correia específica. Então a correia hoje 2/BXS é uma correia automotiva. Não é mais uma correia industrial. Uma correia industrial. Ela é uma correia automotiva. Ela, inclusive, foi desenvolvida e testada como foi a 2/XS em muitas garagens. Então, só depois que foi consolidado o trabalho é que a Gates fez, inclusive, a mudança de part number, de colocar as correias com essa nomenclatura 2/BXS. 2/BXS, correias grandes, que vai da polia do compressor para a polia do virabrequim, 2/AXS, correias que vão do alternador para a polia do compressor. Então, a gente inclusive colocou o AC no final, que significa que ela é a correia por sistema de ar-condicionado. Para facilitar essa identificação, na hora da aplicação. Inclusive, a 2/BXS hoje é uma correia que todo mundo conhece, inclusive porque ela já sai quando faz o encarroçamento, quando vai se colocar o sistema de ar-condicionado, ela já sai com essas correias, tá? No caso do sistema do alternador, não existia, né, uma correia específica. Inclusive hoje a gente está tentando até homologar, já tem alguns fabricantes de kits que estão usando a nossa correia, então ela já vai sair como se fosse uma correia original. Sim. Então, a gente está tentando fazer essa homologação junto aos fabricantes de ar-condicionado, aos que produzem, né, os kits para fornecer para as encarroçadoras. Então, o nosso objetivo também é entrar nesse segmento para que a correia já saia como original de linha do caso dos encarroçadores. Então, foi realmente um esforço da Gates aí, desde o desenvolvimento da BX agora para a X, para atender todo o sistema ali da linha pesada, né, e garantir uma correia específica para essa aplicação, né? O que antes, no caso da BX, eram as correias industriais, foi lá, trabalhou para desenvolver. E no caso da AX também tinham as correias simples, outras correias duplas que não eram feitas especificamente para essa aplicação, né? Então a Gates estudou para trazer construção, compostos, durabilidade, toda a performance específica para esse mercado, né? Correto. Elas trazem alguma especificidade também na manutenção? Tem algum cuidado ali na aplicação que o mecânico precisa ter pelo nosso perfil AX, BX? Tem algum detalhe aí que precisa ser levado em consideração? Acho que o padrão é olhar o sistema inteiro, né? Afinal, como o Marcão falou, basicamente é tudo no mesmo plano. Então, uma polia danificada de um lado da ABX pode afetar na transmissão de potência que chega na X, que querendo ou não, elas são interligadas geralmente por uma polia intermediária ou a polia do compressor. Então, o principal disso tudo é tensionamento. As nossas correias, elas têm um range de tensionamento adequado. Tanto é que a gente tem o Crict, que a gente tanto fala também, que é legal. Agora está disponível para venda, vocês podem procurar nos distribuidores, que é um equipamento para verificação de tensão. Inclusive, depois, o Marcão, ele sempre na frota que ele pode, ele sempre ensina como usar, porque a nossa maneira realmente de padronizar essa medição com relação à tensão é uma informação que a gente provê também para o cliente. Então, quanto que eu preciso de tensionamento para a minha BX, para a minha X? Por serem correias diferentes, necessitam de tensionamentos diferentes também. Então é legal essa parte de tensionamento, a limpeza do sistema, o cuidado com o corpo estranho também. Querendo ou não, nessas aplicações, BX e AX a gente está falando de ônibus. A gente não está falando de caminhão, no caso. Então o ônibus, ele está rodando o dia inteiro,
roda 300 km por dia, pode ter contato com um corpo estranho, passou por em cima de alguma coisa, pode entrar qualquer coisa pelo cofre do motor. Então é um sistema que tem que estar muito bem limpo também, por isso que é muito importante essas verificações periódicas que o pessoal das garagens fazem. Então eles sempre param o ônibus, olham, veem o estado da correia, se ela não está sendo mais consumida do que o normal, ver se não tem algum outro problema dentro do sistema. Então é uma correia que é um cuidado, assim, ela suporta muito bem o que ela é exposta. É uma correia muito bem preparada realmente para o cenário que ela atua. Principalmente a parte de tensão, Adriana, porque, por exemplo, se a correia está muito frouxa, ela pode dar um superaquecimento, ela pode prejudicar a transmissão de força. Se ela estiver muito esticada, ela vai afundar na polia e a chance dela cortar no meio vai ser grande, tá? Ou de desviar. Então, na realidade, ela tem que ficar numa tensão média. Inclusive, muitos frotistas, né, os mecânicos que não têm uma ferramenta específica, né, para fazer essa medição da tensão da correia, faz uma coisa bem artesanal, que é fazer a dobradura, né, da correia. Se ele não conseguir dobrar a correia, ela está muito esticada. Se ele tem que dobrar ela assim em um ângulo de 45 graus, aí beleza. Se ele conseguir virar a correia do outro lado, ela está frouxa. Então, é uma forma caseira, né, para os frotistas que não têm a ferramenta específica, para eles fazerem a medição da correia e deixar ela assim com uma tensão correta, que sabe que não vai prejudicar o sistema. O ideal é ter a ferramenta, né? Para garantir. O nosso Cricut agora está à disposição aí, tá? Já pode procurar nos distribuidores. Inclusive, nós temos estoque. Sim. Tá? Então, nós temos 2 tipos de Cricuts, tá? O Cricut que tem a hastezinha verde, que é para tensão de correias maiores, como, por exemplo, a 2/BXS, as 213, e temos o Cricut com a hastezinha preta, que é para medir realmente as correias 2/HXS. Então, são medidores específicos que, assim, você pode olhar a ferramentinha e falar, isso aqui não funciona, mas funciona, pessoal. Acreditem. Funciona, pode comprar, pode utilizar, que inclusive nós temos uma tabelinha, né, de aferição de cada tipo de correia, da 213, da 2/XS, da BXS. Então, cada uma tem a sua medida padrão que tem que ser utilizada na hora de fazer a tensão da correia. E é o que a gente fala, né? A Gates investe muito para trazer o melhor produto. Mas a gente precisa também garantir a melhor aplicação. Então, não só ter o produto correto na aplicação correta, mas também a manutenção correta dessa correia, né? Para fazer que ela entregue tudo isso que a gente fala que ela entrega, né? Correto. Eu acho que aí é o ponto fundamental. Eu acho que a manutenção é a alma do negócio. Entendeu? Se você tiver uma manutenção correta, sempre fazendo análise do desgaste da correia, do desgaste da polia, do desgaste do alternador, do tensionador, tá? Sim. Perdão. Então, é assim, porque o que acontece? O tensionador, ele tem uma forma de trabalhar, tá? Se ele estiver trabalhando com uma haste que ela está tendo, assim, um desvio lateral, é porque a correia está muito tensionada ou a mola do alternador já perdeu a função dela. Então, ela vai começar a trabalhar torta. E nisso, automaticamente, a correia vai pular. Ou se estiver vibrando muito, significa que alguma coisa da haste já não está funcionando. Então, o tensionador também é muito importante na hora de você fazer a manutenção. Observar, ver se as polias estão bem alinhadas, se também não estão com os desgastes nos rolamentos, porque às vezes você consegue trocar. Você não precisa trocar o tensionador inteiro, você troca só a polia e resolve o problema. Então, são fatores importantes aí na hora de fazer uma manutenção. Dá pra ver que existe aí dentro da cabeça de vocês uma tabela aí de falhas, né? Quando vocês começam a pensar em algum problema que pode ter, já vem ali várias coisas, justamente pela necessidade. A gente tá vendendo aí correia, AXS, BXS, alguns tensores, mas a gente olha pro sistema como um todo e a gente precisa entender, né? A aplicação inteira do nosso produto e saber como ajudar o nosso cliente, né? Porque assim, a gente vai fazer a visita, né, num chamado que alguém fizer, sem realmente saber o que está acontecendo. Então, você precisa explorar todas essas possibilidades para tentar chegar e falar, olha, o problema é aqui, o problema é ali.
Então, você tem que fazer um checklist ali. Sim. Vamos ver. Dá para ver que a cabeça de vocês já vai passando o checklist do que pode acontecer. Já está na nossa memória. Então, a gente vai passando até chegar no último. Aí a gente vai ter uma conclusão correta do que está acontecendo e poder ajudar o nosso parceiro. Algum ponto mais para colocar sobre a nossa linha de pesado? Alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer para o nosso... Eu queria só poder explicar um pouco mais para o pessoal como que funciona esse mercado de pesados no Brasil. Falando um pouco mais sobre ônibus. Acaba que o ônibus, na verdade, no Brasil, ele é um processo um pouco complexo. Porque não é a Mercedes, não é a Scania, não é a Volvo que vai fazer o ônibus que a gente vai rodar na rua, efetivamente. É uma união de 3 partes. Estamos falando. Então a gente tem que entender realmente qual a posição de cada uma dessas partes dentro do sistema, diferente do caminhão. O caminhão que está ali acaba o que a montadora forneceu, aquilo que vai rodar na rua, então é um projeto do original. Dentro do ônibus a gente tem alguns cenários onde terceiros participam. Então a gente está falando da parte do chassi, que é fornecido pelas montadoras dos motores que eu falei, então Mercedes, Scania, Volvo, DAF, o que seja. Tem, no caso, as encarroçadoras, que são parte-chave do sistema, no caso, tudo parte delas. Então, elas têm as carroças dela, carroças entre aspas, elas escolhem onde elas vão colocar, e elas escolhem se elas vão colocar um ar-condicionado ou não, dependendo da aviação que ela vai rodar. E aí, no ar-condicionado é onde a gente entra com essas correias que a gente tem falado. O que é legal a gente falar? A gente tem tido um contato maior com essas 3 frentes, então a gente tem a oportunidade de poder potencializar realmente a aplicação da nossa correia. Porque assim como o know-how que a gente tem do industrial, com relação a calcular o sistema, poder usar um software para calcular tudo, é a mesma coisa aqui. A gente precisa entender realmente qual que é a distância correta, qual que é a vida útil que a gente espera para essa correia. Então é algo que a gente tem prezado ultimamente para que a gente não vá ter problemas futuramente. Então a gente quer estar nesse meio realmente do montador, do original que o Marcão fala, para facilitar na reposição, mas a gente quer se colocar à disposição desse montador de mesa, que é quem a gente mais tem contato, querendo ou não, porque ele designa qual que é a correia que vai lá, qual que é a tensão, qual que é a distância que tem, então tudo é designado por ele. Então é importante a gente estar junto com essas pessoas, além do próprio fornecedor, para poder padronizar a nossa correia e ela ter o melhor funcionamento possível. Sim. E acho que é legal falar também na parte de normas. A gente está no Brasil, a gente é uma empresa americana. Os Estados Unidos têm uma norma específica, eles têm medidas específicas, mas a Europa, a gente tem outras medidas. Então a gente fala de XPB, que a gente tem visto mais ultimamente, sobre os motores europeus. E aí, no caso, o perfil AX, no caso, ele é um perfil que você vai ver um pouco mais também nos Estados Unidos, por ser uma medida em polegada. Então a gente consegue ver algumas diferenças também, que é legal a gente falar. O nosso padrão global, a gente consegue tanto ter medidas métricas, como as medidas, no caso, europeias. A gente tem tudo na mão e pode realmente poder ajudar muito nesse mercado que a gente tem visto crescer bastante, né, Marcão? Não, é verdade. Inclusive, pessoal, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, que nesse caso dos encarroçadores, assim, Adriana, quando um chassi sai de uma montadora, ele sai com 2 correias ali. Ele sai com a correia, uma correia PK, né? Sim. E também com uma correia 213, que é a correia que vai tocar a bomba d'água, que vai tocar o ventilador, porque o ônibus não tem como sair da linha se não tiver essas correias. Sim. Então, essas são as únicas que a gente pode dizer que são originais da montadora. A partir do momento que esse carro vai para o encarroçador, o que ele coloca ali é decisão dele. E vai determinar qual produto que vai ser aplicado. Isso, e ele escolhe o que ele quer colocar. Então, assim, nessa parte do processo, a Gates não tem envolvimento. Entendeu? Porque isso é uma decisão de cada encarroçador, de cada cara que está fornecendo o kit para montar lá, no caso, o sistema de ar-condicionado. Então, isso precisa ficar bem claro que, por exemplo, quando um frotista vê lá que deu problema numa correia do ar-condicionado, no caso, tá, da correia, tanto a BX quanto a X, deu um problema com a correia, ele vai falar assim, opa, essa correia é da Gates. Mas assim, o que precisa deixar bem claro é que essas correias foram colocadas por opção do fabricante do sistema de ar-condicionado. Sim. Não foi a Gates que... Não é um equipamento original que a gente considera, né? Quando a gente fala de um equipamento original, a gente está falando de um processo aí de homologação, de teste, que vai garantir que aquele produto realmente vai atender a necessidade. Isso aí é uma aplicação de reposição mesmo, Isso né? é o caso da 2/AXS, que a gente desenvolveu, a gente fez testes, então a gente
homologa essa correia como uma correia correta para aquele sistema. Não é o caso das demais que são colocadas. Porque às vezes assim, o pessoal vai para o mercado, né, quem está fazendo a montagem, vê lá uma correia que ele precisa naquela medida e coloca. Só que assim, quando dá o problema e o cliente vê a marca, ele se relaciona com a fábrica. Ele acha que é a fábrica quem... aplicou errado. Isso, que foi a fábrica que forneceu. Não foi. Ele foi no mercado e comprou essa correia, tá? Sim. Então... É legal falar também, assim como no original, a gente tem essa parte toda de cálculo também. Então, o cálculo que é rodado no original para escolher a correia do original, não é magicamente a correia saiu ali. Não, a gente também participou, quando fornecedor original, dessa parte de cálculo. Então, na reposição, a gente tem essa expectativa de daqui a algum tempo a gente poder, que seja, eles estarem preparados o suficiente também para poder usar um software nosso que a gente tem para poder auxiliar eles com essa questão. Realmente, essa correia é a correia que mais se adequa para esse sistema. Às vezes ele está usando uma correia com range de tensão muito alto, mas podia ser uma correia menor. Ele pode ajustar o sistema realmente da maneira, de novo, a potencializar a nossa correia. É um trabalho muito bom, mas a gente acredita que pode ficar melhor ainda se todas as partes conversarem assim, sabe? Então a gente vê novamente muito potencial dentro desse mercado e a gente quer estar muito perto disso para poder expandir isso. Com certeza. E assim, eu acho que uma parceria nesse sentido seria bom para todo mundo. Sim, sim. Entendeu? Inclusive... Não só para a Gates, como para o fornecedor do sistema, como para o cliente final, que é o que mais interessa, né? Sim. De ele saber que... A gente está todo mundo atendendo o mesmo cliente. Sim. Então, quanto mais a gente trabalhar junto... unir para fazer um negócio que seja bom para o cliente final. Sim, exatamente. É o cara que vai ser atendido, ele vai ficar satisfeito com a quilometragem que o carro dele vai atingir, que está dentro do que ele programou para fazer a troca. Então, eu acho que o interessante seria isso. Uma coisa uniforme, onde teria-se como o objetivo a satisfação do cliente final. A gente está à disposição, né? Acho que vale falar aqui que a gente está à disposição para atender esse mercado. A correia foi feita pensando nisso, né? Então, atender a melhor aplicação da melhor forma. E qualquer dúvida... pode procurar nosso 0800, vai aparecer o número aqui na tela para acionar a nossa equipe. Aí, nesse caso, acho que vale muito o acompanhamento de vocês, né? Da equipe de engenharia de aplicação, do Marcão, que está aí sempre em campo, trazendo os melhores insights e qualquer dúvida técnica de cálculo, de tensão. Mandar do 0800, principalmente, que a gente consegue filtrar melhor internamente. E atender, né? Eu acho que todo mundo que ligar para o 0800 pode ter certeza de uma coisa: vai ter um retorno. Ou da própria pessoa que estiver fazendo o atendimento, ou de alguém que ele for passar o contato e que vai ligar e tentar ajudar ou até resolver o problema para ele. Então, se precisar, a gente vai lá no campo. Isso, de qualquer forma, a gente sempre vai estar assim, à disposição e com o intuito de realmente atender a necessidade do nosso cliente. É isso, acho que isso resume um pouco todos os nossos esforços da linha pesada, né? É um foco que a Gates vai continuar tendo, a gente não vai deixar de investir nesse mercado, em tentar atender da melhor forma possível, com a melhor cobertura possível, né? É isso que eu ia falar, Adriano. Assim, nós estamos aqui sediados em São Paulo, mas nós temos funcionários em vários estados e representantes. Então, hoje, querendo ou não, a gente tem uma cobertura nacional. E onde a gente não conseguir estar presente, vai ter alguém da Gates para dar o suporte. E, no caso, se essa pessoa não conseguir também ajudar, nós vamos aqui de São Paulo, ou até agendar uma visita, né, até o cliente, para a gente tentar resolver. O cara não vai ficar sem... sem o atendimento, sem assistência. Isso é certeza, tá? Então, é bom deixar isso bem claro que a Gates está, assim, com cobertura nacional. Muito bom. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada aos dois por retornarem ao podcast. Mais uma vez, feliz por ter participado desse podcast e pode me convidar. Pode me chamar de novo. Vamos fazer novos lançamentos aí pra gente... Vamos trazer mais produto para falar aqui com o pessoal de linha pesada, viu? Obrigado por todos aí. Obrigada, pessoal, por assistirem mais um episódio. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, vai aparecer aqui na tela. Segue aqui o nosso canal também, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo, ok? Muito obrigada.